Capítulo 6. A professora Genoveva esteve cá. Depois do almoço, o pai e a mãe sempre descansavam. O meu pai, logo a seguir a refeição, gostava de comer qualquer coisa doce e depois ia dormir um bocadinho. A minha mãe, que dava aulas à tarde, também tinha esse hábito de adormecer ali no sofá, nem que fosse só por 15 minutos. Mas era sábado, não tínhamos ido à praia. O meu pai e a minha mãe foram dormir juntos, e eu e a Mana Ti ficamos na sala, a giboiar, à espera que acontecesse alguma coisa. E aconteceu mesmo. Tocaram a campainha. Espreitei pela cortina da sala. Era a professora Genoveva, colega da minha mãe, na escola onde ela dava aulas. Fazia muito calor. A professora Genoveva transpirava muito e tinha uma cara preocupada. Não vou abrir, a minha irmã já tinha gritado. Nem eu. Eu recusei a seguir. Mas eu pedi primeiro. A Mana Ti ficou deitadinha no sofá, a rir. Eu tinha que ir falar com a professora Genoveva. Abri a porta do corredor e um bafo quente tocou-me na cara. Olhei e vi bem, era mesmo ela. Peguei na chave, aproximei-me do portão pequenino. Abri a porta. Boa tarde, camarada professora. Tás bom, filho? Ela perguntou, e passou a mão toda suada no meu queixo, como eu não gostava que ninguém fizesse. Sim, tudo bem. A mãe? Ela perguntou devagarinho. A mãe tá deitada. Oh, filho, não pode chamar a mãe? Eu preciso muito de falar com ela. Isso de eu preciso muito de falar com ela era uma frase que eu já conhecia de outras pessoas. Mesmo eu já tinha sido ralhado muitas vezes pelo meu pai só por ter lhe acordado na conta de umas pessoas chatas que tinham vindo lhe incomodar. Uma vez eu fui acordar o meu pai. Pai, tá lá embaixo o camarada João, veio pedir cigarros. E o meu pai disse assim meio a dormir, cigarros? A bar da merda. Mas eu não podia dizer isso ao camarada João, então menti que meu pai estava mal disposto e eu não tinha conseguido lhe acordar. Também às vezes a minha mãe dizia para eu ir de novo até o portão pequenino, dizer que a mãe estava a lavar a cabeça e ainda ia demorar uns 45 minutos. Mas naquele sábado eu nem precisava inventar nenhuma história. Professora Genoveva, eu não posso acordar a minha mãe. Oh, filho, mas eu preciso mesmo de falar com ela. Mas ela foi se deitar porque estava muito incomodada. Ah, sim? Sim, é que ela hoje acordou com a menstruação, estava cheia de dores. A professora Genoveva fez uma cara muito estranha. Parecia que tinha dores de menstruação também. Limpou o suor da testa, do queixo, mas não adiantou muito, porque continuava toda molhada. Hoje de manhã, a minha mãe acordou cheia de dores. A professora sabe como é, encostei-me no portão. Quando aparece a menstruação, depende muito das mulheres, mas algumas têm muitas dores. A minha mãe nem sempre, mas desta vez está cheia de dores. Tomou 2 comprimidos para as dores antes do almoço, mas quando acabou de almoçar, ainda tinha dores e disse-me que se ia deitar a ver se lhe passava a moinha. A professora Genoveva transpirava muito. Olhava para mim com os olhos muito abertos. Não sei o que lhe estava a acontecer. Fiquei um bocadinho preocupado. Quer um copo de água, camarada professora? Perguntei. Não, filho, ela gaguejou. Diz só à mãe, quando ela acordar, que a professora Genoveva esteve cá. Tá bem, eu digo. Não leve a mal eu não ir acordar a mãe. Mas sabe como é? Essas dores da menstruação é sempre assim. A minha mãe, por acaso, não fica muitos dias com a menstruação. É 2 ou 3 dias, mas o primeiro dia é sempre o pior, mesmo com os comprimidos. Sim, filho, ela gaguejou mais. Dá as melhoras à mãe. Sim, mas não se preocupe, isso depois passa, é normal nas mulheres. A professora Genoveva parecia que se estava a sentir mal. A boca dela não fechava e desapareceu rápido, como se de repente não quisesse mais falar comigo. Voltei para dentro. A Mana Ti perguntou o que eu tinha estado ali a falar com ela e eu contei. Pois é, a mãe no primeiro dia de menstruação fica sempre cheia de dores. Sim, eu sei, eu disse-lhe isso mesmo, mas ela parece que não acreditou. Ficamos um bocadinho ali a ver mais televisão. Estava a dar aquelas cenas do circo chinês que já tínhamos visto umas 500 vezes. Acabamos por adormecer. O telefone tocou, e nós dois, bem sonados, quase não conseguíamos atender. Quando consegui lá chegar e levantei o auscultador, a minha mãe já tinha atendido, e falava com a professora Genoveva. Então desliguei o telefone cá de baixo.
Passado um bocadinho, a minha mãe desceu. Já estava acordada mesmo. A minha mãe deu um beijinho a Manati, depois veio me fazer festinhas. A Genoveva ligou-me assustada, diz que tu lhe deste uma lição sobre a menstruação. A minha mãe ria. Ela esteve aqui e queria que eu te acordasse. Eu expliquei que estavas incomodada. Eu sei, filha, eu percebi. Mas também ela escusava de te ligar para te contar isso tudo. Assim, acordou-te a mesma. Não faz mal. Ficamos a ver televisão. O ar-condicionado funcionava mal. Fazia muito calor. O meu pai desceu depois. Antes de se aproximar, abriu o armário e comeu um chocolate pequenino. A minha mãe passou a mão na barriga, coitada. Devia estar com cólicas. Dei-lhe um beijinho e fiquei ali, quieto, perto dela, a fazer-lhe festinhas também. Ficamos o resto da tarde na sala, a giboiar. Era sábado e não tínhamos ido à praia. Bem, então aqui chega ao fim o 6º capítulo. Tem várias palavras, expressões que são angolanas, né, que nós não usamos no Brasil. E ao mesmo tempo é um capítulo um pouco mais engraçado, né, mais cômico, não tem aquele tom mais melancólico ou mais nostálgico, mas sim um tom mais cômico, uma memória, digamos assim, engraçada da infância, né? Essa coisa de os vizinhos tocarem sempre a campainha. Acho que, bem, pelo menos ali na minha infância, na zona norte de São Paulo, isso acontecia muito também, de a minha avó tá dormindo e virem vizinhos e tal, e eu também ter que, enfim, inventar alguma coisa, porque eu não podia também ficar acordando a minha avó o tempo todo, né? Essa coisa dos vizinhos irem chamar, isso também é bem comum, digamos assim, no Brasil, pelo menos era, né, na minha infância. Bem, a gente tem a palavra giboiar, que vou fazer uma, entre aspas, tradução aproximada pelo contexto, tá, gente? Eu não fui atrás da etimologia da palavra, mas a gente até pode fazer alguma associação livre aqui com a ideia da jiboia, né? Porque as jiboias são cobras enormes, né? E quando elas comem, elas ficam horas deitadas, dormindo, não sei o que, digerindo, né? O animal, enfim. Então, ficar a jiboiar pode ter alguma relação com essa ideia de ficar como uma jiboia, né? Descansando, de papo pro ar, enfim. Fazendo nada, né? Então, sei lá, acho que no Brasil uma gíria que a gente pode usar é passar tempo, ficar de boas, enfim, matar o tempo, coisas nesse sentido. Bem, depois, não sei se a gente usa muito no dia a dia a palavra escusava, né? Ela escusava de te ligar para te contar isso. Escusar é no sentido de não tinha necessidade, ela não precisava ter feito isso. Né? Fulano escusava de, sei lá, de me dizer isso, ou seja, não precisava ter me dito isso, não era importante, não tinha necessidade. Então, ou existe uma expressão também, é escusado dizer que, sei lá, estudar é importante. Significa, não é necessário, é dispensável dizer isso, porque isso é óbvio, né? Estudar é importante. Então, escusar tem esse sentido de algo que é dispensável, algo que não tem necessidade. Bem, depois tem a moinha, né, lá em cima, quando ele passava, eu falei moinha, mas eu não sei se é moinha ou se é moinha, mas esse momento de incômodo, né, também dá para entender pelo contexto, esse primeiro momento das cólicas e tal, então um momento de incômodo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bem, auscultador são os fones de ouvido. No português de Portugal, eles chamam os fones de ouvido de auscultador. São os headphones, né? Aqueles. Podem ser os pequenos, podem ser os grandes, enfim, fone de ouvido.
Deixa eu ver o que mais. Fazer festinhas. Isso é uma coisa engraçada também, que eu também aprendi no contexto lá em Portugal. Fazer festinha é fazer carinho, é tipo fazer um cafuné, fazer um carinho, enfim. Então eles usam muito, eles que eu digo, os portugueses, os angolanos também, enfim, os falantes da variante do português de Portugal usam muito essa expressão para falar de fazer carinho, de fazer, como eu disse, um cafuné, um chamego, tanto em pessoas quanto também em animais. Tipo, vou, sei lá, visitar alguém e tem um cachorro, posso fazer festinhas no cachorro? É isso, é fazer um carinho, enfim. E também aqui no caso a mãe fez festinhas nos filhos, né? Então fez um carinho, um cafuné. Bem, um bocadinho é o nosso um pouquinho. Fiquei um bocadinho preocupado, um bocado, um bocadinho, né? Então um pouquinho, um pouco. E acho que é isso. Acredito que é isso, em termos de vocabulário. Enfim, aqui a gente novamente vê um contexto em que existem pronto, professores e esse termo camarada, né, para todas essas pessoas que de uma forma ou de outra são de esquerda, né, e esquerda que eu digo esquerda do espectro político, né, e estão ali vinculadas com a reconstrução ou com a construção do país. Né? Então aqui são camaradas professores ou enfim, camaradas dos pais, ok? Então até já no próximo capítulo.